Estamos começando mais um podcast, Tá Esperando o Quê? O podcast que conta histórias de pessoas reais que pararam de esperar e começaram a agir. Eu sou Leandro Mendonça, host desse podcast, e hoje temos como tema propósito. E aqui comigo, uma convidada super querida, que tem uma história incrível, Vitória Leite. Seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada pelo convite. Bom, ela já deu um spoiler aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Vitória, conta pra gente aqui quem é você, o que a Vitória faz, o que você já fez e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Por estratégia, hoje eu sou engenheira química, especialista em alimentos, mas eu comecei como confeiteira e é um pouquinho disso que eu queria trazer hoje no nosso bate-papo. Eu acho que o que ninguém sabe é que tudo começou realmente com um propósito, mas um propósito totalmente social. Assim, eu sou joseense, nascida, crescida aqui em São José, mas tudo começou voltado para a igreja. Desde os 15 anos, lá no período do ensino médio, eu comecei a fazer uns docinhos, eu queria realmente ter ali uma forma de renda, afinal de contas eu só me dedicava aos estudos, mas vendo algumas amigas e aí entendendo que existia um mercado ali ainda pouco competitivo na escola, eu falei, quer saber? Eu vou começar a empreender na área da confeitaria. Já gostava de cozinhar em casa, fazer para a família. Falei, é assim que eu vou começar. A diferença é que eu sabia que qualquer um podia se tornar confeiteiro. Agora, um químico confeiteiro é mais difícil. Olha só, bela conexão, hein? Aí, por estratégia, eu decidi não só fazer os docinhos, mas enquanto eu me aperfeiçoava, aprendia novas receitas, estratégias de venda, eu teria que entender ainda de um mundo, de um leque tão gigantesco. Foi onde eu me formei em Química, decidi seguir o meu coração, aí, que era o meu propósito de início. Meu sonho era me formar em Química, fui para Engenharia, mas já pensando em um dia poder contribuir ou atuar na área da confeitaria, alguma coisa relacionada à confeitaria. E nunca parei de fazer meus docinhos. Incrível. Tenho várias perguntas para entender um pouco dessa história aí. Vamos lá. Primeira coisa, na sua família, tem empreendedores na sua família? Eu vou ser a primeira. A primeira. Muito bom. E o que fez você realmente decidir dar esse primeiro passo enquanto está no ensino médio? Porque normalmente os jovens eles estão ou preocupados com estudos ou preocupados com nada, né? E o que fez? Foi para você, você precisava de dinheiro ou foi porque você percebeu que tinha uma oportunidade, alguém no seu ambiente já fazia e você falou, opa, eu também posso fazer? Como tudo começou? Eu tive um incentivo de uma amiga que vendia bala baiana e eu vi ela faturando, assim, para o jovem que não recebe absolutamente nada por não trabalhar e só estudar e sem mesada, não tinha isso dos meus pais, eu vi ela faturando em torno de... Eu lembro que eu fiquei encantada quando ela me disse que ganhava R$250 por semana. Eu falava assim, gente, o que é isso? 250 por semana, não faz nada, ao final de um mês ela tem R$1.000 assim, vendendo bala, que não é nem ela quem faz. E aí nisso cresceu em mim uma vontade de fazer o mesmo, afinal de contas eu já sabia o que eu queria fazer a faculdade de engenharia química, mas eu sabia que meus pais não iam poder me dar isso. Não ia poder bancar sozinha, não sou a única filha, eu tenho mais um irmão, então eu sabia que naquele tempo meu pai já com as limitações financeiras que ele tinha, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Você é mais velha? Sou mais velha. Legal. E aí eu precisava fazer alguma coisa para garantir que eu entrasse para a faculdade, que eu conseguisse me manter lá. E aí foi no primeiro ano do ensino médio que eu tive essa experiência vendo... Então tinha o quê? Uns 15 anos? 15 aninhos. E aí fiz até o último ano do ensino médio, me tornei conhecida vendendo meus brigadeiros. Bala baiana para mim ainda era difícil, foi o primeiro produto. Fui fazer brigadeiro, que é o que eu mais amo na vida. Fiz os brigadeiros, mas aí tinha um outro problema. Eu morria de vergonha de vender. Eu sabia fazer, entendi qual era a receita que era cabível ali, alguma coisa diferente, mas eu não sabia como vender e aquilo era monstruoso para mim. Aí eu me descobri empreendedora, porque aí eu recrutei alguns colegas da sala, os meninos populares do fundão, imaginei então eu a nerdzinha da frente. Você já criou um negócio, você contratou as pessoas para fazer qual era a sua maior limitação. Sem querer, querendo, sem saber o que eu estava fazendo direito, eu recrutei esses colegas na sala. E eu falei pra eles, olha, a gente reparte o lucro no final do dia, mas vocês vão vender pra mim. Eu morro de vergonha. Eu colocava uma caixinha de brigadeiro do lado da minha mesa com uma plaquinha assim, ó, vende-se brigadeiro a R$1. Quem quisesse, vinha até mim.
Mas se eu tivesse que ir até o pessoal para oferecer para vender, esquece, não conseguia. Mas essa molecada topou Por dinheiro, topou. Dinheiro. Isso. Legal. E vendia muito? Quanto você vendia Eu por dia, comecei com lembra? 50 brigadeiros por dia. Então 50, eu não... Fazia R$50 por dia. R$50 por dia era o E como top. você calculava o lucro? Porque você falou que Não dividia o lucro. calculava. Eu falava para eles, ó, vocês têm direito a comer uma caixinha por dia, então eu dava de presente uma caixinha com 4, já era uma forma de pagamento, e depois falava, ó, 10%, cada um ficava com 10% da venda. 10% da venda que eles faziam. Tinham quantos meninos? Isso. A gente tinha 4. 4. Então, Time de 4. você ficava com os 90 e eles ficavam com 10% de cada... Cada um ficava com 10%. Muito bom. Isso. E aí eu pegava estrategicamente e falei, eu preciso fazer alguma coisa para me tornar conhecida, porque só dentro da minha sala, um grupinho de 30 e poucas pessoas lá não vai resolver meu problema, né? Uma hora eles vão comer, a hora que eles enjoarem, eles vão comer mais. Eu preciso me reinventar. E aí eu fui para São Paulo, fui nessas lojinhas, né, que vende bastante, a famosa bugiganga. Falei, eu preciso vender o meu brigadeiro e oferecer algum outro produto. E aí eu colocava uns kitzinhos assim, ó, compra um brigadeiro e leva um brinco, sabe? Essas cartelas com 50 brincos coloridas, que a molecada gostava, que as meninas ficavam malucas de bijuteria, não sei o quê. Então na compra de um docinho levava uma biju que elas podiam escolher. Comprasse 2, podia escolher esse e ainda levava uma cartinha para entregar de presente para alguém. Época de Dia dos Namorados, eu era a pessoa que vendia o brigadeiro, vendia o cartãozinho e eu era o pombo correio. Então eu tinha uma pessoa, porque eu não fazia isso, mas eu tinha uma pessoa que ia até a sala do coleguinha lá entregar a cartinha pra namoradinha, né? Ou pra paquera, enfim. E dali eu consegui ganhando de várias formas. Você criou, em 2 minutos aqui, você está dando uma aula de empreendedorismo, porque são muitas ações, ideias que pouca gente realmente pensa, mesmo grandes empresários, empreendedores, porque espera-se só fazer exatamente a mesma coisa que já faz, que é vender brigadeiro, né? Então tem muita gente que vai sair por aí vendendo na rua e tudo mais, seguindo a mesma metodologia, sem tentar olhar para oportunidades, que era o que você acabou de dizer, né? E outra, sem ter medo de agir mesmo com uma habilidade que você não se sentia confortável, né? Dentro da confeitaria ou dentro desse mercado de alimentação, a gente vê muita gente que é muito bom para fazer, mas não consegue prosperar por conta de uma deficiência em se comunicar com as pessoas, em vender, né? E você com 15 anos, por mais que tinha essa dificuldade, botou a galera para rodar, né? Isso é muito bom. Falo que o segredo é encontrar pessoas certas que fazem aquilo que você não faz bem feito. E dividir o resultado, né? E dividir, recompensa é o que motiva eles a trabalharem mais e melhor, né? Muito bom, não, é genial. Já dava para fazer um podcast só sobre esses seus 15 anos aqui. Mas aí, vamos lá. Aí, toda essa grana que você gerou durante esse período, o que você fez com aquilo? Foi para pagar a faculdade? A maior parte sim, mas a minha primeira recompensa foi comprar um celular. Eu lembro a alegria que foi eu ter pego meu dinheirinho e ir logo na loja e comprar um celular zeradinho, assim, na caixinha. Aquilo, eu falei assim, daqui eu não paro mais, eu vou usar o celular a meu favor agora e daqui pra frente criar algo maior. Mas a motivação principal eu já sabia que queria trabalhar com confeitaria, mas eu não queria ser uma confeiteira que vende brigadeiro ou a boleira do bairro. Não era isso, nada contra isso, mas eu queria criar algo maior e algo que eu não tivesse tanta concorrência, porque hoje em dia é muito simples fazer um brigadeiro. O momento que as pessoas pararem para fazer um brigadeiro direito, vai ver como é rápido, como é simples e aquilo dá para faturar muito com aquilo. Mas eu queria uma coisa diferente, que eu fizesse algo que a maioria não fizesse, justamente para eu criar uma comunidade, né, para eu trabalhar, assim. E aí foi a faculdade o grande segredo. E lá eu fui surpreendida tendo contato pela primeira vez com uma pessoa surda. Ah, então a gente já está chegando aí no propósito, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, me fala uma coisa. O que seus pais pensavam sobre você nesse momento da sua adolescência aí? Que começou a colocar dinheiro, comprar celular, né? Porque por mais que isso é super... a gente avalia isso de forma super positiva,
às vezes os pais começam a se preocupar, né? O que você está fazendo, como você está fazendo, né? E o que você vai fazer com a grana. Como é que foi essa experiência? Os pais te incentivavam, não incentivavam? O que eles pensaram sobre você primeiro nesse momento, como profissão, eu não tive tanto apoio quanto eu gostaria, não. Ai, filha, mas estuda tanto para fazer brigadeiro, você vai se dedicar para vender bolo, vai ficar cansada, você viu a sua tia, você viu o seu parente, você viu a vizinha papagaio que fez e não deu certo, né? E aí, mas eu nunca acreditei naquilo, porque eu sabia que existiam outras formas de fazer negócio e não só vender brigadeiro. Para mim, fazer brigadeiro é uma coisa, fazer um negócio é outra. E aí eu falei, mãe, então vamos fazer o seguinte, vai comigo, faz o curso comigo. Aí a gente fazia os cursos juntas. Era cursos assim de escolas, o mesmo ofertados pela prefeitura, cursos online, enfim. E eu fui em vários cursos e arrastava minha mãe para ela ver, para ela botar a mão na massa, para ela criar gosto, porque eu precisava. O apoio dos meus pais ia ser fundamental, porque se eles fossem totalmente contra, eu sabia que o caminho ia ser muito mais longo. E aí ela participando, ela foi vendo esse meu lado mais, todo o amor que eu depositava naquilo. Falava, mãe, é isso que eu quero. Ela falou, filha, então se vamos nessa. E quando eu contei para ela toda essa estratégia de primeiro me formar em química e me especializar em confeitaria e ao invés de só fazer o brigadeiro, mas eu poder falar ou entender o porquê de cada ingrediente, qual é a função de cada um, como transformar um brigadeiro simples num brigadeiro que vale, sei lá, R$8 numa bolinha, não vai ser só uma bolinha, você vai ofertar uma experiência, aplicar alguma técnica química naquilo, sabe, para ficar algo diferente. Aí eu tive todo o apoio, todo o suporte, mas eles me acompanham até hoje. O que você está falando é para poucas pessoas, né? Porque o que você está falando era uma projeção daquilo que você poderia se tornar, né? Porque não necessariamente isso estava claro para você, óbvio que se você tinha vontade de estudar química e gostava da confeitaria, você já tinha uma ideia, mas não sabia exatamente, porque não era química, né? Engenharia química. E tampouco confeiteira, né? A não ser fazendo os brigadeiros e tudo mais. E isso sempre foi uma característica sua, de olhar para frente e já se projetar naquilo que você quer fazer, como você vai chegar lá, criar um plano de ação, puxar a mãe, arrumar os coleguinhas para vender. Como que foi, como que era e como é isso hoje para você? Eu já tenho um histórico aí de invenções desde pequenininha. Então eu lembro em ensino fundamental, quando tem os primeiros incentivos do governo, esses projetos que são ofertados pela escola, essas Olimpíadas. Eu participava de várias, fui gratificada em alguns, de expor. Estive inclusive fora do país apresentando um dos projetos que não tem nada a ver com a confeitaria, mas foi nesse período ainda antes do ensino médio. Então foi realmente um passinho atrás do outro, um passinho à frente. E aí a minha mãe já sabia, meus pais já tinham essa noção que o empreendedorismo era algo que estava intrínseco, mas a gente só não sabia como fazer. Então eu tinha as ideias, eu apresentava e aí vieram os primeiros tombos. Quando você tem uma excelente ideia, você entrega de bandeja assim para quem realmente tem recurso, tem conhecimento, tem experiência. E aí daqui a pouco você vê o seu projeto sendo implementado com outra marca, sem te envolver, e aí você reconhecer e fala, poxa, isso aí era meu. Eu estive nesse evento, foi lá que eu dei a minha ideia, foi lá que eu me apresentei. Não ganhei o prêmio, no final das contas o projeto ele foi para frente só com a marca de outros, né? Mas isso foi o patrocinador do evento que botou em xeque ou alguém que estava Não, alguém que estava lá, estava avaliando. Eu queria pegar esse ponto, porque é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, porque eu também já fui essa pessoa de várias ideias, mas diferente de você, eu não dividia essas ideias, elas ficavam guardadas, né? E aí eu queria te perguntar, por mais que você tenha se sentido passada para trás, né? O que você acha que era a diferença entre a sua ideia e quem colocou ela em prática? Eu poderia dizer que é o poder de investimento, é o conhecimento. Mas você iria fazer isso ou você só tinha ideia? Eu tinha ideia. Eu falo porque eu também tinha ideia, várias ideias, estão todas no caderno, né? Só que a diferença entre quem tem a ideia e quem executa é simplesmente a ação de agir. Então quem fizer primeiro vai levar.
né? E às vezes a gente tem o pensamento de que, assim, não, essa ideia é minha, eu não vou dividir com ninguém. E aí a gente acha que se alguém for lá e fez, ou se eu dividir, alguém vai roubar a nossa ideia. Mas pensa, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Quem disse que você que teve a ideia? Ou você não foi influenciado por alguma outra coisa que gerou a mesma ideia do que outra pessoa já teve, e a diferença entre você e ela é quem vai tomar ação, quem vai agir de fato, né? Então, dentro do tudo que você falou, você tem uma mentalidade de projeção muito grande, mas talvez nesse momento faltou a execução, né? Diferente de várias outras coisas que você vai falar aqui que você colocou em prática muito bem. Então, aí depois dessa parte do empreendedorismo, seus pais envolvidos e tudo mais, você foi estudar química, pegou uma parte da grana e aí aí começou a trabalhar, continuou vendendo doce na faculdade, como é que foi? Aí o negócio cresceu, ao invés de brigadeiro, eu fornecia agora para as cantinas. Então foi na faculdade que o negócio começou a criar corpo. Isso. Aí você não precisava mais dos coleguinhas para sair vendendo. Não você precisava colocou em pontos mais. de venda. Exatamente. Aí eu tinha os pontos de venda, os restaurantes ali da faculdade, ao redor da faculdade, era uma avenida bem grande, cheia de comércio. Então ali eu comecei a fornecer. Então eu continuei na mesma pegada de me dedicar somente aos estudos e na parte da tarde, no período contrário, né? Eu fazia a produção dos doces todos os dias. Mas aquilo estava muito cansativo. Falei assim, agora eu preciso de uma maneira de vender mais e fazer menos. E aí eu comecei a investir em equipamentos, em coisas que eu pudesse aumentar a minha produção, até mesmo contratar aquela prima, aquele amigo, aquele namorado que não era só para namorar, tinha que trabalhar também, para valer o namoro, tinha que trabalhar, vinha me ajudar. E aos finais de semana eu passei assim, a entregar numa agenda, assim, sábado, domingo, era fixo para produção. Então fazíamos os doces, cerca de 1.000 doces por final de semana. Desses 1.000 doces a gente entregava em consignação ao longo da semana. Ia distribuindo os sabores, ia pegando os pedidos e tal. E aí conforme a demanda a gente contratava as pessoas temporariamente para aquele dia. Então uma tarde valia X reais, chamava aquele amigo e tal e ajudava na produção, no mínimo para lavar a louça, enquanto eu me dedicava na produção dos doces. E aí aquilo serviu para pagar integralmente a faculdade. Então, o que você arrecadou no ensino médio foi a porta de entrada, mas não deixou de ser a fonte dos... O que realmente financiou os seus estudos dentro da faculdade. Muito Exatamente. Bom. Enquanto tem várias pessoas aí chorando leite derramado, né? Para conseguir realmente estudar ou evoluir ou dar o primeiro passo. Reclamar não incrível, sua história é invejável, né? E aí, onde entra a confeitaria profissional? Não, você falou, na verdade, que na faculdade entrou o seu contato com a comunidade surda. Isso. De que forma foi isso? Qual foi o que tocou você? E quando você começou a querer fazer parte de alguma forma disso? Eu estava no 2º ano da graduação, isso em 2013. E eu tive contato com um surdo, na verdade não foi nem na faculdade, mas foi na igreja. Aí o surdo foi até o culto, não conseguiu se comunicar com ninguém, ele não entendeu absolutamente nada, não teve uma pessoa ali para dar, né, um abraço nele, eu consegui cumprimentá-lo, nada. Foi até um desafio que eu recebi do pastor. E aí o pastor falou assim, aí Vi, você não gosta tanto de estudar? Então por que você não aprende Libras? Foi desafiado. E se dedica aqui à obra, né? E aí pensando nisso... Vou. E como nada é por acaso, o meu pai, que era funcionário público, hoje aposentado, mas ele recebeu um curso naquele mês para capacitação de colaboradores e podia levar os dependentes. E era um curso de Libras, era um curso de comunicação. E eu fui junto com ele fazer esse curso. É um curso da associação daqui de São José dos Campos. E aí a ADAS entrou com esse propósito aí de ensinar gratuitamente nesse primeiro módulo. E nós nos formamos e ali nasceu o Confeita Libras, porque para eu pegar o meu primeiro certificado desse curso de Libras, eu tive que apresentar uma receita em Libras. E aí, tlim, aí você misturou uma coisa a outra. Nasceu Confeita Libras. Então foi na faculdade ainda que isso começou? Foi no comecinho da faculdade. E aí, o que é o Confeita Libras?
Hoje o Confeita Libras ele é uma empresa de educação de surdos e ouvintes na área da confeitaria e da gastronomia molecular. Então, Peraí. Como é que é? Volta. Ela é uma empresa de educação na área de confeitaria e gastronomia molecular. Tá. Até confeitaria eu tô legal. Agora vamos falar sobre gastronomia molecular, porque aí é onde a gente entra na parte química, né? Isso. E aí eu sou uma cientista de alimentos. Então eu falo como que as coisas funcionam e a gente cria experiências através dos alimentos. Voltado mais para a confeitaria, que é o que eu mais gosto, mas a gente ensina técnicas como esferificação, a gente faz modelagens, cristalização. Então na hora de apresentar um prato, um brigadeiro, não precisa ser só aquela bolinha com granulado, ele pode ser apresentado de outra forma e você vai cobrar 5 vezes o valor, né, de uma bolinha simples. Então, e custo dentro disso. Para uma confeiteira que quer vender o brigadeiro mais caro, em vez de fazer a bolinha, fazer um brigadeiro molecular, né? Fica muito mais caro, precisa saber química para fazer isso, ou você consegue não só dentro da comunicação em Libras, ensinar as confeiteiras a fazer isso? A gente tem todos os níveis, assim, do básico você não investe nada além do que você precisa para fazer um brigadeiro, mas aí você precisa de técnica. Aí na técnica você faz uma modelagem, na técnica uma apresentação, uma estruturação diferente, é um ponto diferente no brigadeiro, misturas de pontos do brigadeiro e você transforma em alguma outra coisa. Então ali é o primeiro passo, né, da gastronomia molecular. O segundo é quando você investe realmente em insumos para fazer uma apresentação diferente. E aí sim existe ali um acréscimo de até, sei lá, 15% no valor do custo do brigadeiro. Mas você vai vender por 3 vezes mais, né? Exatamente. A apresentação é outra, super vale a pena. O lucro é bem maior. Muito bom. E aí você você entrou, criou o Confeita Libras, ou aquilo foi só uma ideia, ou você já misturou uma coisa com a outra? Confeita Libras, esse é o negócio, eu vou dar aula, ou vou ensinar confeitaria para surdos, conta um pouquinho como foi essa trajetória inicial e o que você já estava planejando, já estava projetando, já que você sempre olha alguns quilômetros à frente, né? Mais do que fazer e vender, eu tinha certeza que o meu amor estava em sala de aula, estava em lecionar. Eu gosto muito mais de ensinar do que de executar. E aí e a minha primeira experiência foi lá, na garagem da minha casa, dando aula de inglês, lá quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, eu chamava a galerinha da rua, de graça, pessoal, vão aprender. Então, enquanto eu fazia curso, tudo que eu aprendia de manhã no curso, eu repassava à tarde. Incrível. Então, durante o ensino médio, vieram os primeiros convites para ser professora mesmo, mais voltada à química e matemática. Me dediquei alguns anos, inclusive ali no CTA. E depois disso foi na faculdade que eu me tornei professora da própria universidade. Eu me formei e continuei ali como professora e dou aula até hoje. Eu sou ainda professora universitária. Então a minha vida é toda rodeada na área acadêmica, toda. E aí entendendo esse processo da confeitaria, da Libras, o que eu vou fazer, eu entendi que o meu propósito mesmo, além de negócio, era criar algo que eu pudesse compartilhar com as pessoas e fazer o que eu faço de melhor. O que eu faço de melhor não é exatamente o brigadeiro, mas eu ensino você a vender o brigadeiro de uma forma diferente. Então eu acabo passando toda essa bagagem, essa experiência, os golpes, tudo que a gente já passou, né, e compartilhando isso. Mas foi lá na igreja, quando aquele surdo apareceu, realmente se tornou um propósito, porque eu não queria mais vê-lo lá, ou então imaginar que outras milhares de pessoas pudessem passar por ali, não ser atendidas de novo, e eles são potenciais clientes. Então, não que eu tenha olhado para ele com esse olhar de negócio, Sim. Não é isso, mas quantas milhares de pessoas eu aprendi nesse curso? O Brasil tem mais de 10 milhões de surdos. Falei, cadê os surdos? Onde é que eles estão? O que eles estão fazendo? Qual é a profissão deles? E aí eu me aprofundei a entender como que a comunidade surda vive. E eu nunca mais me desprendi da comunidade surda. E aí com essa prova, para eu pegar o certificado, que foi uma receita em Libras, aquilo foi sensacional. Eu falei, gente, não existe. Comecei a pesquisar. Existe algum lugar que faça confeitaria em Libras que uniu esses dois mundos? Não encontrei, não nesse formato. De uma escola de educação de surdos ou de educação de ouvintes, enfim, algo estruturado para oferecer esse tipo de serviço.
Agora, a Ana Maria Braga está preocupada com os surdos? Não sei. Para ela, realmente é um número relevante, se 10 milhões de pessoas assistirem o programa dela todos os dias. Mas eles não são impactados, porque eles não entendem o que ela fala. As emissoras, muitas vezes, não têm esse cuidado de colocar a janela de acessibilidade, colocar tradução. Eu falei, gente, eu preciso ser Ana Maria Braga dos surdos, então. Né? E levar esse conteúdo para eles, esse e diversos outros. E eu nunca mais parei de estudar. Entrei, foi um curso atrás do outro, até que esse surdo volta para a igreja. Num outro momento eu descobri onde ele mora. Eu sei que foi um conjunto ali do pessoal da igreja para descobrir de onde ele tinha vindo, quem era ele. Ele era adolescente na época. Encontramos e ele está com a gente até hoje. Que incrível. Então hoje, além de mim, a gente Isso dá as foi aulas há muito tempo? 2013. 12 anos já. Isso. Que legal. Mas assim, o Confeita Libras ele tem o propósito de atender a comunidade surda, certo? Principalmente. Mas, e como você imagina, eu não sei se está dentro dos seus projetos também, para aumentar as pessoas capazes de se comunicar com a comunidade? Porque igual você falou, foi na igreja, né? Tudo começou. Você, por sorte, desenvolveu essa habilidade e hoje você vira uma referência. Mas quando você não está, ou onde você não está, como que na igreja, ou nas escolas, ou na televisão, né? Isso é feito, ou o que você gostaria ou faz por isso? Já sabendo que eu não poderia ser a única pessoa referência nem na igreja, nem no serviço, eu não fui estudar sozinha. No primeiro momento, meu pai foi junto, ele também é fluente em Libras. Então você foi convidado pelo seu pai e aí você... Todos trabalham juntos. Você trouxe ele pro negócio. Mesmo no meu relacionamento... Sua mãe também? Minha mãe também. Só que minha mãe não é fluente porque ela não trabalha com isso, mas a gente se comunica em Libras em casa. Todo mundo? Todo mundo. O tempo todo? A gente treina bastante. A casa deve ser uma paz, né? É um silêncio muito bom. Mas o namorado chega, não é só um namorado, vamos fazer um curso. Hoje ele trabalha comigo, hoje somos casados, mas ele trabalha comigo como tradutor e intérprete também. Então quando a gente vai para os eventos, vai prestar o serviço, dá aula do Confeita Libras, ele também faz parte do time, fluente. Meu irmão é fluente em Libras, ele viaja com a gente também nos eventos e participando dos trabalhos. Então eu sabia que era importante que as pessoas não dependessem só de mim. A primeiro momento, sim, eu ofereci esse serviço na igreja como realmente gratidão a Deus, assim, foi uma oferta minha ao Senhor. Mas dali a gente criou um primeiro núcleo de ensino de Libras, a oficina de Libras na igreja. E existem outros maiores que a própria igreja proporciona, sempre fiz parte e amo fazer parte disso, mas a gente foi expandindo justamente para que outras pessoas pudessem dar esse acolhimento. É diferente, você é surdo, eu tô aqui, eu falo com você, eu consigo comunicar, a gente criou uma empatia super legal, top. Todo o resto não consegue falar. Ele ainda assim, por mais que ele saiba que ele tem a mim, que eu sou uma ponte, mas é ruim para ele saber que os demais não conseguem se comunicar, né, com ele. Então a gente precisava fazer com que isso seja disseminado, né? E tem alguma, fora a igreja, que tem essas ações, tem algum projeto que implementa isso dentro de escolas, seja nas escolas públicas ou escolas privadas? Você sabe de alguma coisa que trabalha essa evolução, assim como tem o inglês, né? Se a gente olhar 20, 30, 40 anos atrás, começou com isso dentro do inglês. Hoje toda escola tem que ter alguma coisa, não quer dizer que você saia fluente, né? Mas toda escola tem ali pelo menos uma introdução ao inglês. Considerando que é uma população bastante considerável, né? De 10 milhões de pessoas, sabe se existe algum projeto assim? Sim, inclusive Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é reconhecida agora por lei como um idioma no país. Então, além do português, nós temos como segunda língua a língua de sinais. Não é o inglês, mas para a pessoa surda tem como primeira língua a língua de sinais e como português é segunda, né? Mas existem até projetos do governo, mas outras que são locais, que são as associações de surdos de cada cidade. Elas são responsáveis por oferecer todos os tipos de serviço, de apoio ao deficiente ou ao surdo
e levar esse tipo de serviço para dentro das escolas, dos cursos, das igrejas, enfim. Aí, de acordo com a demanda, hoje eu tenho uma pessoa surda aqui no meio, eu não sei o que fazer com ela, não tenho ninguém que fale Libras. Então, a associação está lá disponível para poder te dar esse suporte. Então, são ONGs que atuam dentro de cada cidade fazendo esse tipo de suporte. E tecnologia, né? Porque com inteligência artificial, com uma série de coisas, tradução simultânea de idiomas, de inglês e etc. O que tem de tecnologia dentro dessa área que pode contribuir para quem não é fluente em Libras ou por surdo que tem dificuldade na comunicação e está no ambiente e não ser entendido, né? Sim. Existem aplicativos e até outros recursos que são... eu me conecto com a pessoa aqui, não sei falar em Libras, então me conecto, eu ligo para a central de atendimento em Libras e aí você consegue conversar, essa pessoa traduz do português para Libras, da Libras para o português e a comunicação é efetiva. É assim que geralmente os surdos sobrevivem, vão para o médico, vão para o mercado e fazem... Entendi. Tem uma vida totalmente normal. É um tradutor remoto. É um tradutor remoto. Entendi. Outras formas, assim, eu sei que existe inteligência artificial que acaba fazendo as traduções, são aqueles bonequinhos, os avatares ali. Nada contra, mas nada a favor também, porque eu acho que a única coisa que eles não conseguiram entregar ainda é o que faz parte da gramática da Libras, que é a expressão facial, corporal, isso diz muito e faz parte da língua. Entendi. Então, o bonequinho, o avatar, muitas vezes não consegue entregar passar na emoção. real. É português sinalizado, traduz palavra por palavra. A gramática da Libras não é palavra por palavra. A gente não precisa saber o sinal de todas as palavras, mas precisa entender como uma frase se constrói. Isso. Você vai entender o contexto, não Exatamente. O significado individual. Exatamente. Incrível. Então tem muito para evoluir nessa área, né? E você tem dados de fora, do exterior, se são muitas pessoas também, proporcionalmente, porque a gente está falando de 200 milhões de brasileiros, 5% são surdos, é uma proporção significativa. Se a gente colocar a mesma estatística para 8 bilhões de pessoas, a gente está falando de muita gente. É muita gente. Na verdade, os percentuais são muito parecidos entre os países, a diferença está com a conexão com a língua. Então, língua brasileira só funciona no Brasil, sim. Ela não é universal. Acaba sendo o idioma localizado, né? Isso. Então, assim, não quer dizer que Libras em português é igual em japonês. Não é. Vai ser completamente diferente, porque entra muito no lance de significado, expressão, igual Exato. Você comentou. Mas é bastante grande pelo que você falou também. Uma grande oportunidade para expandir ideias para outros, né, para outras regiões, para novas culturas. Tem bastante mercado aí, digamos assim, né, para todo mundo. Muito bom. E me conta, tem alguma experiência que você gostaria de trazer, assim, que chamou atenção dentro dessa sua jornada, desse seu negócio? Como que você, dentro desse período todo, trabalhou com a comunidade? Alguma coisa que você destaca? Ou alguém que você conseguiu transformar por conta disso? Conta uma história marcante aí na sua vida, desde esses 12 anos, né, de Sim. projeto. São duas grandes marcas. Uma que foi no período de pandemia que eu entendi que eu estava preparada para tirar do papel. Então, mesmo começando em 2013, só em 2020 ele saiu do papel para a prática. Nesse período eu precisei me formar em química. O que eu não queria é chegar a me tornar uma professora pela metade, uma meia professora. Eu queria entender realmente do que eu estava falando, saber o que eu estava fazendo. Então, se eu chegasse na internet para ensinar alguma coisa para o surdo, eu queria estar realmente fluente em Libras. Então, foi um período necessário para eu, além de me formar e poder falar para ele, confia em mim, eu tenho aqui, estou formada, eu sei o que eu estou falando, eu tenho base para te ensinar. Né? Você não me conhece ainda, mas eu posso te mostrar como transformar a sua vida. Era essa a pauta. E Libras, como é que eu ia colocar minha cara na internet para ensinar alguma coisa para a comunidade surda, sendo que eu não sou surda, não tenho alguém de referência dentro de casa. Teoricamente, eu não tinha um motivo para estudar Libras, nenhuma necessidade. Eu tinha um propósito, mas não uma necessidade.
E aí aquilo realmente, quando eu consegui unir as duas frentes, falar, eu preciso, e agora eu estou pronta, e agora eu vou, eu só tive um empurrãozinho que realmente de Deus, assim. Eu não me sentia preparada, mas teve uma coisinha muito terrível que aconteceu, que foi a pandemia, que foi um empurrão para mim. A pandemia chegou e eu vi muitos dos meus amigos da Associação dos Surdos perder o emprego. E eu sempre trabalhei em fábrica e eu vi a maioria sendo mandada embora, vivendo situações terríveis. Inclusive dentro da igreja, os surdos que estavam ali mais próximos a nós. Foi uma situação, foi um período muito, muito, muito difícil. Falei, poxa vida, eu na época da escola, dentro de casa, usando as minhas coisas simples na cozinha da casa da minha mãe, eu vendia brigadeiro, conseguia vender pelo menos 50 por dia, faturava um dinheirinho razoável por semana e aquilo foi crescendo. Falei, é isso que eu preciso ensinar eles a fazer, de dentro de casa, já que não podia sair. Imagina o uso da máscara, nem leitura labial eles conseguiam fazer. Eu falei, e aí, tá aí uma oportunidade. Aí nasceu Confeita Libras de verdade. E aí eu criei o canal na internet, um canal no YouTube. Mas o nome já estava na sua cabeça já? Foi até uma ideia do meu pai. Confeita Libras, né? Ia ser uma conexão de confeitaria, Confeita Libras, algo... Não, perfeito. Foi realmente meu pai que teve a ideia quando a gente fez o primeiro curso juntos lá no serviço. E aí nasceu o projeto, de verdade. Aí nesse formato, eu lembro da Jéssica, que foi uma surda super querida, amiga, ela estava com problema no casamento, ela estava vivendo na pandemia um período muito, muito, muito difícil, divórcio e aquela loucura toda, eles não tinham dinheiro. E aí eu falei para ela, Jéssica, deixa eu tentar. Ela foi minha primeira aluna. E eu cheguei nela e falei assim, olha, vamos nos conectar tais dias da semana. Ela falou, Vi, eu não tenho dinheiro nem para comprar os ingredientes. Eu falei assim, eu vou fazer um Pix. Eu transfiro R$50 para sua conta. É o suficiente para você comprar ingredientes, você vai transformar isso em 100. De 100 para 200, de 200, e vamos fazer isso acontecer. Ela topou o desafio. Hoje ela tem a própria confeitaria, ela abriu o ponto dela de venda, foi para o sul com o marido, não se divorciaram. Eu sei que em determinado momento eles conseguiram se reorganizar e ela vive disso. Então eu falei assim, gente, sem querer, a transformação foi muito maior do que eu podia imaginar para aquele momento. Eu falei, eu não me sinto ainda preparada para colocar, né, em prática o projeto, mas não me faltava mais nada. Falei, então agora é a hora. Você já tem um case, né? Sim. Agora é sinal que mais pessoas possam realizar. Você usou não só todo o seu conhecimento, sua competência aí, a sua vontade e propósito, mas como uma situação de microcrédito. Não sei se você pegou esses R$50 de volta ou não, mas que é o ponto de partida para muita gente, né? Que às vezes falta o pequeno passo para realmente agir. E tenho certeza que não foi só isso que fez ela prosperar, né? Foi a sua motivação que motivou ela a fazer o negócio acontecer, o momento que ela vivia, que tudo poderia sair completamente diferente. Sim. E aí, depois disso, quantas vidas já foram transformadas? Você tem esse número? Não tem? Conta pra gente. De uma ligação no WhatsApp, que foi a transformação da Jéssica, dali a gente criou o primeiro curso online. E aí todos os conteúdos na internet eram totalmente gratuitos, era realmente para levar conhecimento e transformar aí a vida deles. E aí nesse período hoje a gente já tem mais de 900 alunos na plataforma. Olha só. Então a gente já tem surdos de vários estados, a grande maioria deles não é nem no estado de São Paulo, é fora. E a gente tem casos de confeitarias criadas por duas surdas lá no Rio de Janeiro. A gente tem negócios virtuais, porque eu comecei como a pandemia deu esse gatilho para as vendas, também por aplicativos de comida. Então esse era o foco. Então hoje eu consigo te listar várias empresas de surdos e dos nossos alunos, dos amigos que criaram as suas empresas dentro de plataformas como Uber Eats, iFood, enfim. Esse era a nossa meta inicial, né? Aproveitando a oportunidade da pandemia, que todo mundo estava fechadinho dentro de casa. Dali para cá, a gente tem hoje mais de 15 relatos de pessoas que têm CNPJ ativo.
Então não são só boleiras dentro de casa, mas transformaram isso, tem um degrauzinho, né, acima e com o CNPJ aberto. Isso dos alunos, as nossas redes sociais ainda gatinhando, mas a gente tem quase 30 mil pessoas que acompanham e apoiam o projeto. Isso já é um número também super expressivo, porque quando você conversa um por um, ou quando você tenta, né, trocar ali uma figurinha realmente num nível diferenciado, a conversa é outra, sobre educação. E as empresas, de certa forma, participam disso? Não participam? Sem contar onde você está hoje, que eu já sei que teve uma participação do Confeita Libras lá dentro, mas de uma maneira geral, considerando que você é intérprete, né, trabalha em alguns projetos, eventos com isso, tem um projeto do Confeita Libras que é para transformar essas pessoas. Tá sempre próximo da associação, né, da comunidade e tudo mais. Mas de que forma as empresas participam ou poderiam participar dessa evolução de Libras dentro da comunidade mesmo, para que os próprios surdos possam prosperar, possam empreender, possam se desenvolver nessa área, né? E você continue, obviamente, levando essa mensagem ou ganhando mais corpo para poder atender. A gente está falando de 900 pessoas de um tamanho de 10 milhões. A gente ainda tem muita lenha para queimar, né? Então, o que você acha que poderia fazer? O que já vem acontecendo que, de repente, as empresas podem contribuir aí junto com você nesse projeto? Acho que para a gente crescer ainda mais, o grande foco é um investimento. Ter pessoas que nos conectem com outros empresários, que a gente leve o canal de acessibilidade ou que leve os surdos até eles para algum trabalho realmente específico, ou abrir as portas para novas contratações, enfim. O Confeita Libras, ele tem que ser uma ponte ou para acessibilidade ou uma ponte de educação para o surdo ou para levar os surdos para dentro das empresas. E é um pouco disso que a gente tem trabalhado nas indústrias. Então, são parcerias diretas e indiretas, ou canais abertos em que a gente faz alguma participação e consegue mostrar um pouquinho na prática como que é a receita, não para o surdo depender daquela telinha de acessibilidade, mas a gente é a telona, né, e aparecer ali para que ele se sinta prioridade realmente no conteúdo, ou parceiros indiretos, quando são eventos, palestras, são oportunidades aqui como o Instituto Gourmet, de a gente contar a nossa história, de falar um pouquinho sobre toda a trajetória e o que a gente tem planejado para os próximos anos. Então, assim como o Instituto, são a Mars Brasil, Nestlé, grandes marcas de chocolate, de confeitaria, de insumos, Cical, tem trazido oportunidades de parceria direta e indireta para a gente ir expandindo aí o nome do Confeita Libras para alcançar os outros 9 milhões e pouco que ainda faltam. 9 milhões, 990, Exato. Né? Bacana. E o que você está fazendo hoje, além do Confeita Libras, Vitória? Conta um pouquinho pra gente. Parece que você é, como você falou, uma cientista de alimentos. Né? O que cientista de alimentos faz? Hoje eu tenho uma cadeira de análise sensorial, então eu sou uma degustadora profissional dentro da indústria, a indústria de chocolates lá da Nestlé. Sommelier do chocolate. E aí eu dedico horas do meu dia realmente degustando, entendendo os atributos sensoriais de cada alimento, se o produto ele tem qualidade, se ele está dentro do padrão suficiente para ir para o mercado ou não. Então essa é a minha atividade principal dentro de um laboratório na indústria. Fora, continuo atuando como professora universitária. Bom, acho que sobra tempo, né? Professora universitária, Confeita Libras, intérprete, engenheira química, cientista de alimentos. Dormir pra quê? Pra quê, né? A vida é muito curta. É muito curta, eu preciso conquistar tudo primeiro. Mas realmente com organização e com time de suporte a gente consegue atender as demandas assim com antecedência. Quantas pessoas hoje atuam com você nos seus projetos fora da indústria? A gente tem 17 pessoas atuando com a gente, porém 6 são com atuação direta e o outro é um banco de talentos, né, que a gente contrata conforme demanda. Já são pessoas que já têm um histórico de participação com a gente e aí conforme a demanda e os contratos que a gente fecha, a gente carrega esse time com a gente. Entendi. Isso para a questão de intérprete, né?
interpretação ou as oficinas. O Confeita Libras, ele vai até as empresas também oferecendo as oficinas e ensinando essas estratégias de venda. Então, as modelagens, a pintura, o que me fez me destacar, inclusive, na confeitaria, que hoje eu estou conseguindo um caminho novo até para levar para os surdos, que é uma forma de terapia, mas algo incrível que é a arte. E desde pequena, isso aí já vem dos meus avós, vem da minha mãe, gostava de fazer pintura em quadro, em telas. E aí hoje eu transfiro todos esses cursos, essa arte aí, para os doces. Então a gente transforma aquele brigadeirinho de R$1, a gente vende por 8, como? Bordando, decorando, modelando. E aí é isso que eu ensino hoje nos meus cursos também. É como você fazer pintura em bolos, e foi isso que me levou ao GNT e a ser vencedora do programa. Então, essa aí precisa desenvolver. Vamos lá, conta um pouquinho. Eu até anotei aqui porque eu tinha isso no seu currículo, mas a gente não falou sobre isso nos bastidores. Você participou de um programa de confeitaria. Isso. Qual programa? Seja Doce. Que Seja Doce. E ainda ganhou. E ganhamos. Acho que esse podcast vai ficar curto, hein, para tanta história. Precisa de parte 2. Vamos precisar da parte 2. Já coloca na agenda aí, o produtor. Mas conta pra gente, então, por conta dessas artimanhas todas na confeitaria, você foi atrás, vieram atrás de você, apareceu a oportunidade, como que isso surgiu para participar do programa e como foi a experiência do programa? Eu brinco que as oportunidades muitas vezes não aparecem, não, é a gente que corre atrás delas, é a gente que cria a oportunidade, né? E foi realmente num período que eu soube que as inscrições estavam abertas e a gente se candidatou sem nenhuma expectativa. E no final das contas a nossa história foi bem pontuada e aí nos chamaram para os testes, fizemos os testes e conseguimos. Quando você fala a gente quem? É uma dupla que participa desse programa, então é uma competição realmente em pares. Uhum. E a minha par era uma aluna surda daqui de São José, que fez todo um trabalho super especial com a gente. Então, ela começou como aluna, se tornou parceira e ela também passou a dar aula junto com a gente. Ela tinha um curso todinho estruturado dela, de surdo para surdo e tal. E aí a gente foi juntas competir. Então, contando a nossa história, de como a gente se conheceu, de como tudo estava se desenvolvendo, eles deram uma nota muito legal e a gente conseguiu participar do programa. Então, foi assim, fomos para São Paulo, passamos 2 dias inteiros gravando. E a competição, foi tudo nesses 2 dias? Tudo nesses 2 dias. E o mais incrível é que não tem nada combinado. A gente chega realmente com aquele desafio de ter que colocar um ingrediente surpresa no meio da receita, deles te atrapalharem ao longo do programa. E é uma competição assim, se um usou o chocolate branco, o outro não pode usar. Então a gente começa a correr contra o tempo, é uma loucura. Ou seja, não tem roteiro nenhum do que vai ser feito, tudo você descobre na hora. A gente descobriu na hora, exatamente. E foi realmente a Libras que nos desempatou. Primeiro pela história, pela causa, vendo a Alexandra ali, a nossa amiga, né, produzindo os doces e tal, e a gente se comunicando em Libras, porque os concorrentes não sabem. Então foi a nossa estratégia. Genial. A gente vai realmente usar isso a nosso favor. Usamos, mas no final, a cerejinha do bolo foi a última prova em que a gente tinha que apresentar um serviço de chá da tarde. Então, além de fazer um chá, não podia colocar uma sobremesa junto. Escolhemos o bolo, que não tem nada mais simples do que fazer realmente um bolo, um bolinho caseiro. Falei, agora a nossa pitadinha vai ser a arte. E aí nós pintamos o bolo ali ao vivo, né? Bordamos o bolo, uma pintura simples, mas fizemos ali uma decoração e entregamos dentro do tempo. Aquilo foi totalmente diferente de tudo que eles estavam esperando e fomos premiados. Que incrível, que incrível. Esse programa Que Seja Doce é GNT? No GNT. GNT. Foi quando isso? Isso foi em 2023. 2023. Nossa, que incrível. Nossa, Vitória, eu tô até surpreso aqui com tanta história. Realmente a gente precisaria de mais uns 2 dias aqui para esmiuçar tudo. Mas teve algum momento dentro aí da sua jornada que você enfrentou alguma dificuldade que de repente não sei se paralisou ou se ficou na dúvida se deveria continuar ou não? Principalmente quando a gente é totalmente dependente de alguém por ser uma área que a gente não domina. E aí existiu sim um momento em que eu fiz uma parceria, uma sociedade, não, né? É realmente uma parceria. E daquela parceria eu era
totalmente dependente deles, totalmente, porque era um ramo novo, uma proposta nova, algo totalmente diferente, que saiu da minha zona de conforto. Mas você ficar também amarrada 100% numa área muito nova, sendo leiga, aquilo foi um peso para mim também, até o momento que eu entendi que eu não estava entendendo o caminho que eu estava levando, porque eu não estava prosperando em caminho algum. Por exemplo, chegar a 900 alunos é uma vitória, mas ao longo de todos esses anos é pouco. O nosso alcance deveria ter sido muito maior, o retorno deveria ter sido maior, né? Hoje a gente já deveria estar numa estrutura muito diferente, se tudo que era colocado em pauta se tivesse sido cumprido exatamente. Não estou julgando porque eu não tenho provas, mas acontece que na minha visão aquilo era para ser diferente. Então eu não acreditava que a forma como eles exigiam que seja feito fosse a melhor estratégia. Eu ainda assim tenho comigo que outras ideias, outras estratégias ainda vão dar certo, da forma, não sei como, mas vai. E de alguma forma eu vou encontrar esse caminho. Mas aí foi o momento que eu criei coragem de falar, não quero mais. E agora eu vou tocar o Confeita Livre da forma como eu acredito, da forma como ele foi colocado como propósito lá atrás, e eu vou continuar do jeito que eu acho que é melhor. Então, ter dado esse basta e tá recriando do zero o Confeita Livres num novo formato 2.0, realmente tem sido um desafio. Então, não parado, estagnado. Para o público pode parecer que sim, em rede social pode parecer que sim, mas aqui de trás a gente está reconstruindo tudo isso para ser algo muito maior, algo muito mais profissional, até para entregar conteúdos mais estruturados para eles. Muitas vezes a gente tem que dar dois passos para trás, né? Reorganizar a casa para depois, exatamente, pegar impulso. E qual que é o seu, já que está nesse momento de reconstrução, né, readaptação, qual é o seu sonho para os próximos anos aí? Vitória como, né, cientista de alimentos, empresária, professora, transformadora. Qual que é o seu sonho aí? O que você espera alcançar? O que você já está projetando, né? Porque todas as suas realizações até então parece que foram projetadas anos antes, né? Então, qual que é o seu próximo passo? Estar nos maiores palcos, aí, nos maiores eventos do país e podendo apresentar isso para o maior número de pessoas possível. Então, o Confeita Libras vai estar no palco ainda. Muito bom. Compartilhando tudo isso. E quem sabe um dia a gente na TV, mas agora sendo a Ana Maria Braga dos surdos, né? Quem sabe um conteúdo exclusivo para eles também em rede nacional seria algo incrível. Isso. E hoje com tanta possibilidade nas redes sociais e tudo mais, a televisão ela sempre vai ser um holofote de chegada mais próximo a mais pessoas, né? Mas hoje com redes sociais, YouTube, TikTok, né? Acho que tem muito potencial, inclusive de criar um programa Confeita Libras ou alguma coisa assim, né? Que ensina de fato não só a parte da confeitaria, mas que você possa ensinar a comunidade ouvinte a próprio aprender as libras, né? Que é uma necessidade dos surdos também, saber vender para os ouvintes. Eles não vendem só para os surdos, né? Então eles precisam se comunicar com os ouvintes para conseguir fazer suas vendas. Então realmente é uma necessidade mútua. Você tem que conectar os mundos, né? E dentro dessa parte de educação que você faz, dentro da confeitaria ou até o ensino de libras, como é em relação a adultos ou vocês também trabalham com crianças? Hoje o nosso aluno mais novo tem 9 aninhos e a pessoa mais experiente tem 72. Olha então, só. Exatamente no mesmo curso. E a gente tem uma linguagem que vai desde algo mais simples, mais educativo, mas é muito visual. Então, por ser visual, já atrai a atenção das crianças e por ser mais passo a passo, o surdo ele precisa de uma coisa mais detalhada, mais devagar, o que é óbvio para muitas pessoas. Na língua de sinais não é tão óbvio, então eu preciso mostrar. Por ser uma língua visual, é espacial. Então, aqui um copo de água, eu só falar que é um copo de água não adianta. Eu pegar e eu mostrar, olha, é água mesmo que tem dentro desse copo. É essa a diferença. Isso acaba também conectando, né, as pessoas mais experientes com as mais jovens. Então é uma linguagem universal. Incrível. Os meus filhos de vez em quando chegam em casa fazendo alguns sinais, falando os nomes. Eu não tenho a menor ideia de como faz o meu. Eu preciso que vocês me ensinem. Vamos lá. Faz assim. Letra L.
L. E. Tanto faz se eu fizer com uma mão Tanto com a faz. outra. Você pode escolher a mão que você achar melhor. L, E. Fecha o dedão assim. Isso. A. Junto aqui o dedo. Juntinho assim. Eu já esqueci já. Assim. Esse é o que? N? Esse é o N. N. D. Faz uma bolinha. E levanta o indicador. Assim. Isso. R. Vira Pra a mão? frente. Pra Assim. frente. Isso. Ó. Leandro. Ixi, eu já esqueci. Ó, de novo. Lê. Faz a bolinha e levanta o indicador. Isso, Leandro. Isso. Muito bom. É assim que faz, né? Palmas. Muito bom, genial. Obrigado. Pra gente encerrar, a gente vai encerrando hoje, qual o momento que você acha que foi o mais importante da sua vida até hoje? Ou quais os momentos, né? Talvez fica difícil a gente enumerar uma coisa só. Eu acho que o pontapé inicial. Então a gente Mas não qual se pontapé? sente preparado o suficiente. Qual? Você deu vários pontapés. Nossa, idealizei o Confeita Libras e levei 7 anos para tirar do papel porque eu não me sentia preparada o suficiente. Eu sempre achava que eu precisava de mais um curso, eu precisava ainda me formar na faculdade, eu precisava ser fluente em Libras, eu precisei de tantas etapas acadêmicas antes. E no momento em que a pandemia chegou, eu fui obrigada, eu vi a oportunidade, falei, meu Deus, eu não posso deixar eles na mão, eu posso contribuir, eu preciso fazer alguma coisa. Foi esse pontapé. E você acha que você demorou ou você acha que foi o momento certo? Acho que Deus tem um momento certo para todas as coisas. Mas você faria diferente hoje, sabendo tudo que ia acontecer? Você teria talvez começado mais cedo, mesmo não tendo todas as habilidades, a fluência, ferramentas, porque querendo ou não, passaram 7 anos, né? Você, olhando para trás, você faria alguma coisa diferente? Acho que eu já poderia ter começado na internet, ensinando as receitas, já fazendo algum conteúdo mais simples, mesmo sem recurso. Eu esperei ter uma equipe de produção para me gravar para lançar um primeiro curso. Eu poderia ter feito com o celular, com aquele primeiro celularzinho que eu comprei, eu já poderia ter gravado alguma coisa e colocado na internet, porque aquilo já começaria a ter algum impacto. Então, eu demorei muito para ter uma estrutura, ter feito um investimento relativamente alto, para o Confeita Libras nascer de vez. Mas eu teria lançado antes. Teria. Teria. E para quem está te ouvindo hoje, seja da comunidade surda, olha a gafe, né? Mas para quem está te vendo hoje, seja da comunidade surda ou a comunidade ouvinte, manda um recado pensando na sua história, o que você já fez, né? Que você já realizou, e a pessoa às vezes pegando como gancho o nosso podcast, que está esperando o quê, né? O que você diria para essas pessoas, baseado no que você realizou até hoje, o que você tem para realizar, e essas pessoas estão em casa com medo, ou travadas, ou esperando o momento ideal, esperando o pontapé de alguém, de Deus, ou alguma situação que realmente seja aquele momento. Então manda seu recado, pode falar usando sua voz, pode falar usando a linguagem de sinais. Fica à vontade para mandar o seu recado. Eu não tenho nada diferente de você, a não ser que eu transformo os meus hobbies em negócio. Então talvez o seu diferencial seja esse. Identifica alguma coisa que você goste. E aí implementa isso no seu doce, com todo o amor, com todo o carinho, coloca isso como diferencial, não tem como dar errado. E não espera também saber tudo, não precisa de formação para tanto. Com poucos recursos dentro de casa, com poucos reais você consegue transformar a sua vida, transformar a sua família, a sua casa. Então aproveite dos recursos de rede social, da internet, do Confeita Libras, do Instituto Gourmet, de parceiros, talvez ali alguém muito pertinho de você possa te dar tudo que você precisa para começar. Então dê o primeiro passo, não tenha medo, vai do jeito que dá, é do jeito que quiser, é do jeito que der, porque já já as coisas vão melhorando, as pessoas vão te conhecendo e aí novas portas, novos caminhos vão se abrindo, e coloca nas mãos de Deus, que é Ele que vai te levar onde você nem imagina. Genial, parabéns. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, história incrível. Já conhecia um pouco, né? Mas depois desse bate-papo aqui,
Só fico mais orgulhoso aí de ter te conhecido, conhecido a sua história. E para quem está vendo a gente aqui, antes da gente encerrar, fala onde que as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, no seu trabalho, seu contato, deixa aí o pessoal te acompanhar e te seguir. Então, se conecte lá no Instagram em @confeitalibras. Tudo juntinho, Confeita Libras, e é o nome de todas as redes sociais. Vocês vão encontrar a gente em todas as plataformas digitais. Genial, você fala tão rápido que eu tô igual. Muito bom. Bom, e para você que pode me encontrar nas redes sociais também, @olemendonca, e o nosso Instagram e TikTok do podcast Tá Esperando o Quê Brasil. Muito obrigado, Vitória, pela sua presença, foi um prazerzaço. Espero a gente poder fazer a próxima rodada já com esse seu plano executado de estar em todos os palcos do Brasil aí. Muito sucesso para você. Muito obrigada. E agradeço muito a sua presença. Valeu. E aí, tá esperando o quê? É isso aí.